Então, vamos entrar propriamente dito no tema, né? Então, como a gente usa essa terapêutica nos cuidados de vítimas de abuso sexual. É um assunto muito denso, muito amplo. A minha monografia na Unifesp foi baseada neste tema. Então, eu não vou entrar muito na questão muito do abuso, e vamos olhar não para o problema, mas para aquilo que pode ser uma solução. Se você passou por uma situação similar, vamos focar naquilo que é possível quais são as possibilidades que existem para ressignificar um trauma. Não vamos ficar focando, eu posso até ficar nisso, mas existe uma nova possibilidade, que é focar na solução e não no problema. E esse tema, ele nos traz muitas dores. São relatos de pessoas que sentiram as dores profundas. E isso acaba influenciando na sua vida como um todo. São dores profundas de depressão, de isolamento, de tudo aquilo que a pessoa às vezes sente lá na profundidade, e ela pode até ir no médico, ela olhar para o seu corpo, ela sente um monte de sensações e faz um monte de exames e percebe que a parte emocional é muito mais forte. E isso acaba destruindo ou impossibilitando uma vida feliz, uma vida plena, uma vida que ela possa ser feliz. Nós estamos nessa vida aqui para sermos felizes, sermos plenos, viver uma vida com abundância, com prosperidade. Esse é o nosso objetivo de estar aqui nesse mundo. E o que a gente faz? A gente tem um problema e a gente tem sempre uma solução. Eu vou trazer alguns números só para contextualizar um pouco a respeito desse assunto muito importante. Então, eu tenho aqui da fonte do Ministério da Saúde de 2018, e eles falam sobre a violência sexual. Então, a gente tem alguns números que são alarmantes, né? 72% da população analisada sinalizam a predominância de que sofreram abuso na infância ou na adolescência. 72% do total. Sendo que desse total, 74% dos casos são meninas. O público feminino, ele acaba sofrendo muito mais com a violência sexual. E eu tinha um número estatístico, né, quando eu fiz a minha monografia, era 40%, né? E aí, na prática de estudo terapêutico, eu consegui perceber que 80% das mulheres que eu atendo passaram por uma violência sexual, um abuso propriamente dito, né? E a gente percebe, nesse estudo de 2018, que 51% sofreram um tipo de violência sexual antes dos 5 anos de idade. Então, ainda na primeira fase, na fase da criança, passaram por uma situação muito traumática. E 42% desse universo são recorrentes. Então, podem existir questões de abusos, que é uma fatalidade, é um único evento, e existem uma parte muito grande, quase a metade desse público, que eles passam por um abuso recorrente. E ainda um outro dado importante que eu consegui ver nessa pesquisa, né, do Ministério da Saúde, é que 70% dos casos, a maioria deles aconteceu dentro do ambiente familiar, aonde tinha uma relação de consanguinidade ou proximidade qualquer.
pessoas que moram próximos, que convivem com a família, amigos, parentes, coisas do tipo, né? E um outro dado que é alarmante, que normalmente, né, essa convivência do agressor com a vítima, ela traz e ela mobiliza muitos sentimentos. Primeiro, o de desamparo e esse de medo. E aí a gente pode, tem muita matéria sobre isso, né? Então eu vou reter ao problema numa parte muito específica, e para que a gente não amplie muito isso. E vamos focar mais na solução do que no problema. E esse desamparo, esse medo das vítimas, ele acaba até perpetuando essa violência. Em 1/3 dos casos, o agressor não só abusou dessa vítima, mas ele abusou de outras pessoas da família. Então, o problema todo está nesse contexto doméstico, no contexto familiar. Eu tive um caso de uma interagente que passou por um processo de abuso dos 4 aos 15 anos de idade, aonde ela tinha 4 tios e o avô abusaram dessa menina por quase 9 anos. Esse contexto familiar, ele é muito intenso, às vezes, nesse processo de abuso. E as pesquisas acabam mostrando essa realidade de uma maneira que a gente, às vezes, não conhece. Então, a gente pode até concluir que a maioria dos abusos, eles estão, não só o agressor e a vítima, mas sim, ele está nesse contexto familiar. E isso é alarmante, né? Mas, diante de tudo isso é um caos, é uma dificuldade, mas mesmo que a gente passe por uma situação traumática dessa, a gente pode entender que existe uma luz no fim do túnel. Existe uma possibilidade de mudança. Por mais que eu tenha passado por uma situação desta, eu consigo olhar para essas questões e ressignificar um trauma. Essa acho que é a parte mais importante. É onde a gente pode focar. Eu posso ficar nessa vítima, nesse desalento dessa situação, mas eu posso transformar isso e trazer uma nova possibilidade, um novo entendimento e olhar para o meu futuro, para que eu possa estar aqui e cumprir a minha missão. Senão eu fico travado, eu fico estagnado e não consigo ir para frente.